Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, eu preparei a nossa capinha aqui, coloquei vários títulos, mas serão relatos bem curtos, onde eu vou fazer alguns comentários, algumas observações. O primeiro, a namorada e o aluno. O segundo, a esposa narcisista. O terceiro, a esposa e o amigo viúvo. O quarto, a esposa com a amiga. O quinto, a esposa e o amigo gay. E o último relato de hoje, a esposa de 25 anos e seus infinitos casos. São casos cabeludos, mas que eu vou abordar aqui para vocês rapidamente. Esse primeiro caso aqui aconteceu na Índia, onde a namorada, eles estavam perto de se casar, não é, gente? Ela tinha 25 anos e ele 26 anos. Só que ele era professor universitário. E ele tinha um aluno, né, de 18 anos, que era um aluno muito popular na escola, era um aluno muito querido pelas mulheres, não é? Porque tinha um porte atlético, um porte físico. E um dia ele encontrou conversas no celular da namorada dele que ele pretendia pedir em casamento com esse aluno. E esse aluno estava de caso com ela há alguns meses já. E ele foi confrontar a namorada e ela sumiu. Disse que sempre teve desejos nesse rapaz, mesmo sendo mais jovem do que ela, e que ele satisfazia ela na cama, só que ela amava o namorado dela. Eu acho que ela amava a finança dele, não é? O dinheiro dele, porque ele dava de tudo para ela. Tudo que ela tinha era dele, tudo estava no nome dele. Então ele terminou o relacionamento com ela, mandou ela ir embora, ela não tinha para onde ir, e ele também mandou tudo, as provas todas que ele tinha do ato dela, para todo mundo, inclusive para a faculdade, de onde ela foi despedida. O rapaz também foi expulso. Eu não sei como funciona a lei com relação à traição e essas coisas de professor ou pessoas da escola se relacionando com alunos. Eu imagino, segundo o relato aqui, que é terminantemente proibido lá também, não é? Sendo que agora a vida dessa moça é trabalhar como garçonete, não é? E o rapaz também foi expulso e o nome deles ficou manchado nas universidades, nas faculdades. Eles não podem se aproximar de ambientes assim. Ela teve a vida dela destruída e ela sempre tenta entrar em contato com esse ex dela, pedindo perdão, dizendo que se arrependeu muito, que a vida dela foi destruída, mas ele falou para ela a resposta que ele deveria ter falado mesmo. Ele diz que as coisas que a gente faz são escolhas nossas. E tudo que a gente faz tem consequências. Então você agora siga a sua vida que eu vou seguir a minha. Aí ele até diz o seguinte para ela: na verdade eu já segui a minha vida, já estou em outro relacionamento e agora vou casar. Essa é bem rápida. Eu acho que aquele relacionamento acabou, porque um dos fundamentos do relacionamento é a confiança. Quando se quebra a confiança, não tem mais jeito. A ideia que eu dou, eu não estou aqui dando ideia para a pessoa não perdoar e nunca mais voltar e parece que eu estou contra a quem trai. Não, eu acho que aquela pessoa que trai, pelo simples fato dela trair, é porque a pessoa que ela traiu, ela não gosta tanto assim. Ela não ama de verdade, porque quem ama não faz isso. Então o que eu sugiro é que ambos continuem suas vidas em caminhos diferentes. A pessoa que traiu, tente encontrar alguém que gosta de verdade, case-se e não traia mais. E aquela pessoa traída tem que entender que nem todo mundo trai. E siga sua vida com alguém. Porque acontece de casos de pessoas que traem, vocês sabem por quê? Tem algumas desculpas que as pessoas que traem usam. Tem esses motivos que eles dizem. É o motivo de se sentir carente, de se sentir sozinho, a esposa trabalha muito ou o marido trabalha muito e deixa a pessoa carente, sozinha.
Tem aqueles casos que a pessoa diz que o marido ou a mulher não dá conta, são ruins de cama. E tem aqueles casos das pessoas que dizem que foi algo físico, não foi algo emocional, não tem sentimentos, eu não amo a outra pessoa. Como se isso anulasse a coisa da traição. A traição é qualquer coisa que você faz que você não gostaria que fizessem com você no relacionamento. Isso é traição. Por exemplo, se você se interessa por outra pessoa, se você sente desejos por outra pessoa, já é traição. Se você já pensa, já tem sentimentos, já se envolveu emocionalmente com outra pessoa, já é traição. Troca de fotos é traição, mesmo que não haja o contato físico, já é traição. O pensamento na outra pessoa já é traição. Então, quando você tem um compromisso e se sente atraído por outra pessoa com desejos incontroláveis, isso já é um sinal de que o relacionamento seu não é um relacionamento verdadeiro. Da sua parte, você não ama a outra pessoa. Você não ama quem está com você. Então eu sugiro que cada um vá para o seu caminho, siga a sua vida. De repente você encontra alguém que você ama. E isso eu estou falando porque em muitos casos a pessoa larga o companheiro ou a companheira depois de ter traído, achando que aquela pessoa que você acha que é o grande amor da sua vida, que aceitou ser amante, que essa pessoa vai ser fiel a você. E não vai. Aí você depois vai ser traído, vai sofrer e vai entender o que você causou a outra pessoa que você traiu. É assim que a vida ensina. Então é por isso que eu digo, termine. Se você não tem certeza que você ama alguém, não case. Se você não tem certeza dos seus sentimentos, não insista, porque depois você vai se arrepender. Algo vai acontecer. Esse outro caso aqui é muito interessante também. O casamento era perfeito. O marido, 28 anos, começava com um negócio, um empreendimento que tinha probabilidades que seria bem sucedido. E ele trabalhava muito. A esposa, 27 anos, e eles tinham vários casais amigos. É claro que a esposa não gostava de muitos amigos dele, fez ele se afastar de vários amigos, só que esses dois casais ela ainda aceitava, mesmo tendo um dos maridos que ela não simpatizava, ela vivia falando que não gostava do cara. Isso me traz suspeita também, tá, gente? Quando uma pessoa elogia muito outra ou critica muito outra, pode-se ter um interesse aí incubado. É isso que eu estou dizendo, lá no subconsciente da pessoa. E vocês já vão entender e concordar comigo. Só que foi passando o tempo, eles saíam juntos. Aí esse outro casal, que ela não gostava do cara, foi embora para uma outra cidade com a esposa e a vida foi seguindo. Só que ele ficou viúvo. Nisso que ele ficou viúvo, ele muito triste, sofrendo muito, e ele sempre muito triste, tristeza profunda, não é? Ele voltou para a cidade, aí esse casal de amigos se aproximou dele para ajudar. Só que o marido percebeu que a esposa começou a ficar muito ausente, saindo muito, ia muito procurar esse amigo dele, não é? Dizendo que estava tentando ajudar porque ele estava triste. Começou a ter senha no celular, conversava muito no celular com alguém, nas redes sociais, e ele começou a achar isso muito estranho. E sempre que tinha alguma comemoração, que eles sempre fizeram durante o relacionamento deles, ela começou a fazer essas coisas sempre chamando o outro cara. Eventos, ela sempre exigia que o outro cara fosse com eles. Quando ele estava, quando ele não estava, ela saía com esse outro. Ele achou isso muito estranho. Eu acho que ele é um pouco lento, não é? Porque estava na cara isso, né? Ela já tinha um interesse no cara. Essa situação dela ter raiva dele, implicância com ele, já dizia alguma coisa. É o mesmo caso quando a sua mulher ou seu marido elogia muito outra pessoa. Tem algo aí. Aí o que acontece? Ele pegou o carro dele, seguiu e encontrou o carro da esposa perto da casa desse amigo. Ele entrou por trás, ouviu os gemidos, os barulhos, invadiu o quarto e ela estava lá, batendo virilha com um amigo dele. Os dois se levantaram assustados, pedindo perdão a ele, o amigo também. E ele falou com o amigo, poxa, cara, e eu falei com você que eu estava achando estranha a relação de vocês e você me disse que não tinha nada.
Aí a mulher, mas foi hoje a primeira vez, não tinha acontecido nada. Aí ele mostrou as conversas para ela, que ele pegou. Eles dois já estavam de caso há 3 meses, fazendo juras de amor, dizendo como se livrariam do marido. Ele chorou, um homem não deve fazer isso. Ainda bem que o amigo dele era mais frouxo ainda do que ele, né? Porque chorou também, ajoelhou pedindo perdão. Aí ele saiu dali, pegou as coisas dela, arrumou, quis a separação, ela ficou implorando, a família foi se envolver, os amigos foram se envolver, mas ele mostrou as provas para todo mundo que ela estava traindo com esse amigo viúvo. Ela entrou numa tristeza profunda, ficou na casa dos pais, se acabando, não queria comer, e teve um dia que ela usou várias substâncias ilícitas e remédios também, e acabou indo parar num hospital. Ela quase perdeu a vida dela, e sempre pedindo a ele para voltar. Ele disse que ainda amava ela, mas não poderia perdoar essa traição dela. E o amigo também ia atrás dele sempre, pedindo para que ele perdoasse e voltasse com a esposa, que o amigo iria embora. Aí ele falou o seguinte para o amigo e para a ex: não, vocês dois têm que ficar juntos. Já que vocês se amam tanto, como vocês disseram nas mensagens, e que eu estava atrapalhando vocês, eu desejo que vocês sejam muito felizes. Aí o marido traído separou dela e foi morar em outra cidade, ele foi trabalhar em outra cidade. Aí ela foi atrás do ex na cidade dele. Aí ele pediu uma restrição, né, contra ela, porque ela estava importunando a vida dele. E ela sempre pedia a ele para voltar. A vida dessa arrependida foi uma vida bem sinistra, não é? Porque ela acabou com a vida dela. E ela ainda assim jurava de pé junto até o final que ela amava o marido dela. Isso não é amor. Amor não acontece esse tipo de coisa. Quem ama não faz esse tipo de coisa. Quem gosta ou quem gosta muito pode fazer, pode cometer a traição, mas apaixonado ou amando não tem espaço para traição. Estou afirmando isso para vocês. O outro caso aqui, a esposa de 32 anos e o marido de 35 anos. Essa mulher era aquela típica garota de torcida, chefe de torcida. Acontece muito isso nos Estados Unidos. Ela sempre foi muito linda, muito inteligente, atleta, dançarina, tinha os homens a seus pés. É a famosa esposa narcisista, não é? Ela queria controle de tudo, ela tinha uma rivalidade com a irmã mais nova, né? Essa irmã mais nova dela, no caso aqui, nessa época, com 29 anos. Então ela casou com um cara bem de vida, um cara que estava correndo atrás, que investiu na empresa, estava ganhando muito dinheiro, estava ficando bem de vida, e ela trabalhava como advogada. Ela estava no escritório e teve uma viagem de negócios que ela foi fazer e tinha algumas amigas dela que foram também com ela. Lá nessa viagem de negócios, ela encontrou um colega da faculdade que ela nunca tinha ficado, mas esse colega ela não ficou porque ele era muito disputado pelas mulheres na faculdade. Ele era muito lindo, garanhão, e ela não queria dividir homem com ninguém. Ela queria exclusividade. Então por isso que ela não tinha ficado. Só que o cara começou a cantar ela, elogiando ela, que ela sempre foi linda e tal, que ele sempre desejou ela e ela também desejava ele. Aí ela pensou, meu marido nem vai saber. Os 7 dias de viagem ela ficou com esse cara. Ela nem ia mais atrás das amigas e ficou o tempo todo com esse cara. Quando ela retornou, ela achou que tudo ia ficar tranquilo, o marido não iria descobrir. Só que ela continuou o caso com esse cara. E num dia, foi o aniversário dela, o marido fez uma surpresa para ela, só que ele recebeu uma ligação, teve que sair. Ligação de negócios. Nisso, ela pensando, bom, ele vai demorar para chegar, então eu vou chamar o outro. Quer dizer, a primeira vez que o amante iria na casa dela. Aí quando ela estava ali, né, no sofá, no love com esse amante dela, a irmã dela chegou, pegou eles dois no flagra. Só o que ela não sabia é que a irmã tinha tirado fotos deles dois pela janela. E lá, janela de vidro e tal. Aí a irmã dizendo, não, foi a primeira vez, eu me senti carente, chamei um gogoboy, um garoto de programa. A irmã fingiu que acreditou
e disse para ela contar ao marido, porque na família dela, todo mundo amava o marido dela. Ele era muito bem visto pela família. A irmã saiu, garantindo que não iria contar por enquanto nada, e nisso a irmã, a esposa narcisista, não contou para o marido o que tinha acontecido e continuou o casamento e continuou com o amante, encontrando o amante às escondidas. O marido percebia que ela estava estranha, ausente, esquecendo de coisas que eles marcavam. Só que a irmã foi seguindo ela, tirou fotos dela com o cara, entrando em motéis ou entrando na casa do próprio cara. Então a irmã foi juntando provas e mostrou tudo para o marido. O marido confrontou a esposa e a esposa assumiu, inicialmente falando que foi só uma vez, que a irmã dela tinha visto. Aí ele falou que não, que sabia que eram mais vezes, que as coisas aconteceram desde a viagem. A irmã dela mostrou prova para ele de que ela conhecia o cara desde a faculdade, ela encontrou nas redes sociais. A esposa, metida esperta, esqueceu que ela tinha contato com ele nas redes sociais. E a irmã viu tudo, juntou todas as provas, aí ele separou dela. Aí ela começou a rastejar, implorando por perdão, dizendo que nunca mais iria fazer nada disso, que ia deixar ele controlar tudo, que ia dar todas as senhas, o celular, ele comandaria a vida dela. E ele disse que ele não queria a vida assim, ele não confiava mais nela. Aí ele separou dela, ela bloqueou o outro cara. Olha só, agora ela poderia viver a vida dela com o cara. Depois que ela estragou o casamento dela, porque foi ela que estragou, e ela bota a culpa no marido por trabalhar muito e na irmã por ter entregado ela. Quer dizer, ela não assume que a culpa da traição é dela. Ela botou a culpa nas outras pessoas e até no amante, que o amante tem culpa de ser irresistível e de ser maravilhoso na bateção de virilha. Mas a culpa não é dela, não. É só das outras pessoas. Aí ela começou a fazer tratamento, psicólogo, ela fazia terapia, porque ela não estava se aguentando. A família dela toda virou contra ela pelos atos dela, porque a irmã não contou para os pais, não. Mas o marido contou, né, o que tinha acontecido. E nem tudo os pais sabiam. Mesmo assim foram a favor, porque gostavam muito dele e foram a favor dele. E ela se acabando, ela triste, pelos cantos, sozinha, abandonada. Na separação ele deixou metade de tudo para ela. Ele não quis prejudicar ela, não denunciou para ninguém, não contou para ninguém. O escritório ela continuou trabalhando, foi advertida porque o rendimento dela no escritório caiu, porque ela estava muito triste por ter perdido o marido. Ela diz que amava muito ele, que não esqueceu ele, que queria ter filhos com ele porque era o sonho dele, mas ela evitava. Ela não queria ter filhos. Depois que ela perdeu, que ela foi entender o que era a família. Ela era feliz e não sabia disso. Por causa de momentos de prazer, ela jogou fora uma vida de felicidades. Aí o que acontece? 2 anos depois, ela descobriu que a irmã estava namorando o ex-marido dela. Ela ficou doida, porque ela tinha esperanças dele voltar ainda, porque ele amava muito ela. Passou mais um tempo, ela recebeu o convite de casamento e os pais dela, o pai principalmente, falou: se você não for no casamento da tua irmã, eu nunca mais falo com você. E a mãe, que ela tinha mais contato, ficava preocupada com ela, porque ela vivia querendo fazer besteira com a própria vida, convenceu ela a ir. Ela disse que foi, mas toda hora entrava no banheiro para chorar, porque a irmã dela estava casando com um homem da vida dela. O homem que ela traiu, o homem que ela jogou fora. Um tempo depois, ela soube que a irmã teve um bebê com o marido, e esse bebê, ela disse que deveria ter sido dela. Olha só, ela queria a vida da irmã dela, mas ela tinha a vida da irmã dela. Ela jogou fora por causa de um homem bonitão. Ela foi fraca e se arrependeu muito, porque nunca mais ela se recuperou. Ela nunca mais casou-se ou se envolveu com ninguém. Ela acabou na miséria, porque ela foi demitida, porque ela não estava rendendo no trabalho, vive à base de remédios, e ela pediu ajuda ao ex para fazer terapia com ela, porque ela tinha que botar tudo para fora e perdoá-los e ser perdoada por eles também. Só que ele falou que já perdoou ela,
que ele seguiu a vida dele e que ela deveria seguir a vida dela também. Mas ela não entendeu, ela achou a arrogância dele não querer ajudar ela. Mas o que mais que essa mulher queria? Existem casos que a mulher faz um negócio desse, ou que o homem faz um negócio desse, que destrói a vida da pessoa. Tem pessoas que são traídas que acabam com a própria vida. E esse pessoal que faz isso, eles não entendem que eles estão brincando com coisa séria. E tem mais, tem pessoas que são traídas que ficam tão paranoicas, tão complexadas, tão traumatizadas, que têm dificuldades depois em confiar em outras pessoas. Tem gente que acha que todo mundo trai. Eu conheço casos de pessoas que, quando se envolvem com outras, por terem sido traídas, essas pessoas vão fingir que amam alguém e vão trair essa pessoa. Porque elas pensam, pelo trauma de serem traídas, elas pensam, todo mundo é assim, todo mundo vai trair, então eu também vou trair. Tem gente que finge que gosta de alguém e fica de conversa com outras pessoas, de papo com outras pessoas, paquerando todo mundo e insiste em relacionamento assim porque foi traída ou traído e acha que todo mundo é desse tipo. Esse trauma transformou a pessoa numa pessoa que não confia. Tem casos de pessoas que foram traídas que não querem mais relacionamentos porque tem medo de ser traído ou traída de novo. Então, pense bem, se você for trair alguém, você pode acabar destruindo a vida de outra pessoa. Você causa mal e tudo isso que a gente faz volta pra gente. Tem mais 3 casos aqui que eu vou falar para vocês rápidos. Nesse caso aqui, o marido de 29 anos, a esposa de 27 anos. Esse é bem curtinho. Só que o casamento deles tem pouco tempo, são 5 anos de casamento. E ela tinha uma amiga de mais de 10 anos e sempre foram muito grudadas. E ele nunca percebeu nada, só achava elas muito grudadas. Só que a amiga dela tinha fama de ser lésbica, não é? Só que eu não sei o que passa na cabeça dele, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. De cara eu já iria suspeitar desse negócio aí, não é? Não estou dizendo aqui para generalizar tudo, não. Tem gente que tem amizade. Mas, nesse caso aqui, serem muito grudadas e tal, ele, desconfiado, pegou um papo das duas, né? Na situação bem explícita, a conversa bem erotizada. E ele perguntou para ela, o que está acontecendo? Vocês duas têm um caso? Aí ela começou a chorar, dizendo que amava ele, é sempre a mesma coisa. Amava ele, mas amava a amiga dela também, e ela já tinha um caso de 10 anos. Só que ela não queria se assumir, mas amava ele também. Aí ela pediu para ele que eles dois tivessem esse relacionamento, esse segredinho, né? Os dois permaneceriam casados, fazendo de tudo, e ela manteria o caso dela com essa amiga dela. Só que ele estava gravando tudo. E ele pegou e falou com ela assim, não, seja feliz com a sua amiga, espero que vocês sejam muito felizes, e eu vou seguir a minha vida. Aí ela chorando muito, pedindo para ele não fazer isso, que ela amava ele, sei lá o que, sei lá o que. Ele se afastou. Aí ela armou um plano com a outra, né, para ele ter problemas com a justiça. Aí quando foi ter a audiência, ele quase foi preso, mas ele mostrou, né, com o advogado e tal, as coisas, e acabou que ela se arrependeu. Ela teve que pagar uma indenização para ele, porque ela difamou ele, né? Inventou coisas a respeito dele, e na verdade ela estava escondendo o caso dela com a amiga. Ele foi mostrou tudo, a conversa que teve com ela, o áudio, né, da conversa dele com ela confessando tudo, o tempo de caso e as provas que ele tinha de conversas dela na internet, né, as conversas que ela tinha com essa amiga colorida dela. Ele terminou o casamento, ele ficou bem, ficou com as propriedades dele, ela não teve direito a nada e ele ganhou ainda uma indenização dela, sem contar que ela tinha que manter uma distância dele, não é? Porque ele não queria contato com ela. Eu uma vez fiz um comentário num vídeo onde um cara tinha reclamado que a namorada dele tinha um amigo gay. E várias pessoas falando, concordando,
Eu também concordei com a teoria do cara, que inclusive descobriu que ela tinha caso com esse amigo mesmo. Só que algumas pessoas que comentavam, ou eram, por exemplo, pessoas gays ou lésbicas, e dizendo que não tinha nada a ver isso, que não tinha problema. Esse caso aqui é um exemplo disso. Claro que tem problema. Quem tem boca tem fome. É claro que tem problema. Quem quer viver dessa forma, viva dessa forma. É só você se relacionar com pessoas que aceitam dividir você com outras pessoas. Não tem problema nenhum. É o livre-arbítrio. Cada um faz o que quiser da vida. Mas aí querer fidelidade de alguém, mas não ser fiel, isso não é digno. E tem pessoas que têm o direito de não aceitar isso. Quer ver outra historinha que eu vou contar para vocês? É bem bonitinha. A esposa tinha um amigo gay, o marido nunca gostou, mas ela dizia que era só amizade, e o marido sempre suspeitando, e teve um dia que ela dormiu na casa desse amigo, e isso acontecia muito, e o amigo era daqueles bem delicados, né? Bem escandalosos, mas mesmo assim. E ela sempre vivia dormindo no colo do amigo, ia para a casa do amigo, passava o dia, bebiam, só que num determinado dia, ela ficou grávida desse amigo delicado. E o marido gravou isso tudo, ela dando a notícia para o amigo sem saber que estava sendo gravada. E ela confessando para ele que tinha engravidado dele. Aí o amigo foi e falou, nossa, eu sabia que ia dar problema isso. A gente sempre fez com camisinha. E sempre quando eu estava bêbado, porque o cara quando estava bêbado tinha uma recaída de homem, de ser homem. E ele falou, mas eu não vou criar filho de ninguém, eu não quero ser pai, eu não nasci para isso. Aí ele dizendo que ele gostava de homem, ele não queria mulher. Aí ela falou, e por que você fez tantas vezes comigo? Aí ele, porque eu estava bêbado, você me embebedava para isso, e sei lá o quê. Aí ele gravou aquilo tudo, ficou quieto. Como o amigo dela não iria assumir, ela foi falar para o marido que era dele. Só que ele fez uma festa convidando todo mundo da família dela e dele e mostrou a gravação. Aí ela chorou muito, pedindo perdão a ele, dizendo que não sabia onde estava com a cabeça, porque ela amava muito aquele amigo dela, que ela não sabia viver sem aquele amigo, mas que amava o marido, que o homem dela era o marido. Aí o marido falou assim, nossa, bem legal essa demonstração sua de amor, mas eu quero a separação. E separou mesmo, só que foi aqui no Brasil isso. E aqui no Brasil a lei não condena esses atos assim. E ela teve direito a tudo, a metade que ele tinha ali, ele perdeu tudo, né, para ela. Teve que fazer teste de DNA forçado para saber se a criança era dele, não era dele. E ele seguiu a vida dele. Esse cara, ele nunca mais quis relacionamento, ele não confia mais em ninguém. Ele ficou traumatizado. Bom, um tempo depois ele descobriu que ela continuou, né, com esses casos, com esse amigo que não era tão homem como ela dizia, não é? Só que descobriu-se mais tarde que ele tinha um probleminha de saúde, uma doença séria, que ela contraiu também. Eu acho que foi o karma, não é? Agora não adianta ficar chorando. Eu sei que tem muitas doenças aí graves que estão recebendo cura ultimamente. Mas eu acho que a culpa, o que fica ali na pessoa que faz um negócio desse, de saber que foi castigada, não é? Pelo que fez, pelo sofrimento que causou, eu fico pensando por que reclamam que só acontecem coisas ruins na vida delas. Essas pessoas acham que podem fazer maldades e querem sucesso de volta, querem bondade de volta. Tudo que a gente faz tem consequências. Lembre-se disso, somente disso. Se você não quer sofrer, não faça sofrer. Simples, não tem mistério. O último caso aqui é de um casamento de 25 anos, onde a esposa tinha um irmão gêmeo, a esposa loira, a família dela loira, o marido já moreno, cabelo preto, e vivia nesse casamento aparentemente feliz. Só que teve um casamento de um dos filhos deles, eram 3 filhos, que veio um parente da noiva chocado, correndo do banheiro, dizendo que viu um homem e uma mulher batendo virilha. Aí foram atrás para ver quem era,
e descobriu que era a esposa dele, mãe do noivo, com o irmão gêmeo dela. Aí ela, enfurecida por ter sido descoberta, confessou que traiu a vida toda, o casamento todo, com esse irmão, porque eles dois tinham uma química. Eles eram gêmeos. E o marido foi lembrando de coisas, que eles viviam muito agarrados, se beijando muito, não se desgrudavam nem um minuto. Ele saía, o irmão dela, o cunhado, estava sempre lá na casa, passava dias com ela, e ele nunca suspeitou de nada. Depois disso tudo aqui, ele descobriu um detalhe, que os 3 filhos dele, com ela, não eram dele. Quer dizer, o irmão gêmeo teve 3 filhos com a irmã gêmea. Os filhos eram dos irmãos gêmeos. Olha que absurdo. Aí você me diz uma coisa, o que essa mulher espera da vida dela no futuro? Qual será o prêmio dela? Ela acha que ela vai se tornar a rainha da Inglaterra? Ela acha que ela vai ser plenamente feliz? Ela acha que quando ela morrer, a alma dela vai para o céu para ela ouvir os anjos tocando harpa? Ela acha que vai ser assim? Vocês acham que vai ser assim? Não vai ser assim. Ainda em vida, você paga a dor que você causou, o sofrimento que você causou. Eu sei que muita gente dá dislike quando eu falo isso, mas não se preocupem. Eu gosto também do dislike. Conta como ponto para mim. Então, mesmo que você odeie o vídeo e clique negativamente, vai estar me ajudando. Então não se preocupe com isso. Ficam achando ruim de quando a gente fala isso. E geralmente quem acha ruim essas coisas que eu falo é quem pratica a coisa errada. Não, mas eu sou o preferido de Deus. Eu posso fazer tudo isso. Eu posso trair, eu posso mentir, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou protegido. Vocês não podem fazer isso não. Ninguém pode fazer, só eu. Porque eu sou mimado. Porque eu sou um bebezinho cholhão. Tá entendendo o que eu estou falando? Mas não é assim. Qualquer pessoa, até a pessoa mais temente a Deus, de ler livros sagrados, de viver frequentando igreja, se você pisa na bola, se você comete o pecado, se você magoa a pessoa, se você trai alguém, terá consequências. Você sendo uma pessoa santa ou não. Isso eu estou dizendo aquelas pessoas que acham que são santas, que são corretas. Pensam que são. Eu não estou falando das pessoas que são corretas. As pessoas que são corretas e que fazem coisas corretas terão coisas corretas em suas vidas. Ganharão coisas boas durante a vida. Sofrimento todo mundo tem, por vários fatores, por várias coisas que acontecem. Se você pratica coisas erradas, tem consequências. E você tem que aguentar, você tem que enfrentar essas consequências, porque você fez porque você quis. Não foi um acidente. Vários casos que eu vejo aí, a mulher fala, não, foi um acidente. Ah tá, foi um acidente e você caiu sentada no maçarico do cara. O cara vai e diz, ah amor, eu traí você, mas foi um acidente. Ah sim, a mulher virou cambalhota e caiu no seu maçarico. Então não é acidente, é uma escolha, é uma decisão sua. Você tem o controle da sua mente, você pode decidir se você vai fazer ou não, se você vai trair ou não. Então, se você fez, é porque você quis. Simples. Não jogue a culpa dos seus atos em outras pessoas. Não critique as pessoas que estão certas, se você está errado. É simples. É basicamente isso. E o vídeo que você não gosta de ver, é só você não assistir. Se você não gosta de ver vídeos que condenem esse tipo de coisa, não assista. Vai ver vídeos que incitam isso. Vai ver vídeos que batem palma para quem faz isso. É simples. Eu não gosto de ver determinados tipos de vídeos, eu não vejo. Eu só vejo aquilo que eu quero ver. É basicamente isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Até o próximo vídeo. Se puder, se inscreva. Tchau, tchau.